Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula, dando continuidade ao assunto de probabilidade, nós vamos finalizar falando da probabilidade condicional. Nada melhor do que um exemplo para explicar o que é probabilidade condicional, mas antes eu vou definir isso no quadro. Me siga. A probabilidade condicional, ou condicionada a alguma outra probabilidade, é dada da seguinte maneira. Dados dois eventos A e B, a probabilidade de ocorrer A, condicionada à ocorrência de B, é dada pela seguinte expressão matemática. Então, nós vamos ler isso aqui da seguinte maneira. Deixa eu pegar a caneta aqui. Isso nós vamos ler assim. A probabilidade de ocorrer o A dada a probabilidade de ocorrer B, vai ser igual à probabilidade de ocorrer A e B, ou a probabilidade da interseção de A e B, dividido pela probabilidade de ocorrer B. Vamos fazer um exemplo para essa fórmula ficar bem clara. Tenho aqui o seguinte exemplo. A tabela abaixo indica as quantidades de professores de matemática de duas especialidades, ou de duas sub-áreas da matemática, os algebristas e analistas, em dois estados agrupados de acordo com a tabela, com essa tabela aqui. Então, os estados em questão são o Acre e Rondônia. E é nos dito o seguinte: algebristas acrianos, há 50 algebristas acrianos, há 50 analistas acrianos, num total de 120 acrianos. Rondonienses, há 60 algebristas e analista 40, no total de 100 rondonienses. E o total de algebristas é 110 e o total de analistas é 110, e as duas tabelas e colunas nos dá um total de 220 pessoas no total. Escolhendo-se ao acaso um professor desse grupo, qual é a probabilidade de ser algebrista, por exemplo? Vamos fazer aqui. Veja que a quantidade de algebristas nós temos aqui, 110. Se eu só quero a probabilidade de ser um algebrista, eu vejo o espaço amostral. Há um espaço amostral de 220 professores. Então, essa questão, esse exercício a probabilidade de ser algebrista é, de novo, 110 dividido para 220. 50%. Se quiser colocar em termos de porcentagem. Vamos para a segunda questão. Vamos voltar. Agora, eu quero a probabilidade de ser algebrista, sabendo que é rondoniense. Então, eu vou lá no tanto de rondoniense e vejo aqueles que são algebristas. Por exemplo, aqui um total de 100 rondonienses. Desses 100, 60 são algebristas. Então, probabilidade de ser algebrista, dado que é rondoniense, de novo aqui, algebrista, sabendo que é rondoniense. Rondoniense, 100, algebrista, 60. Então, 60 para 100. Vamos ver o item C. Agora, eu quero a probabilidade de ser rondoniense na certeza de que é um algebrista. Eu vou olhar todos os algebristas e ver quantos desses são rondonienses. Veja a coluna dos algebristas. Nós temos um total de 110 algebristas. Quantos deles são rondonienses? 60. Então, 60, essa probabilidade, 60 para 110.
Vamos ver a última. Qual é a probabilidade que nós estamos procurando? Agora, a probabilidade de ser analista, dado que acreano. Está aqui os acrianos, um total de 120 acrianos. E analistas, acriano, nós temos um total de 70. 70 para 120. Então, fazendo aqui, 70 para 120. Aqui eu não esquematizei a fórmula, mas apenas usando o bom senso. Vamos continuar e falar sobre eventos independentes. Dois eventos A e B, isso aqui é quando nós tivermos que a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, for igual à probabilidade de A, isso significa que a ocorrência de A não é afetada pela ocorrência de B. Portanto, quando A e B são independentes, nós podemos escrever a probabilidade de A interseção B igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Isso já é conhecido de nós, de certo modo, das aulas anteriores. Então, vamos continuar aqui. Uma urna contém 12 bolas azuis e 8 brancas. 2 bolas são sorteadas uma após a outra. Qual é a probabilidade de serem sorteadas 2 bolas azuis, se não houver reposição? Azuis, a primeira se houver reposição, desculpa. A segunda azuis, se não houver reposição. Depois, da mesma cor, se não houver reposição. E de cores diferentes, se não houver reposição. Então, vamos fazer o exercício A. Eu estou usando agora o fato de que os eventos são independentes, que a ocorrência de um não afeta na ocorrência do outro, como nós vimos agora. 2 bolas azuis. Eu quero que a primeira bola seja azul e a segunda bola seja azul. Então, a ideia dessa probabilidade é a seguinte. Quando eu extrair a primeira bola e extrair a segunda, a probabilidade de ser azul é 12 num total de 20. Mas como houve reposição, se eu tirar uma bola azul, tenho que repor ela, então, de novo, há uma quantidade de 12 no total de 20. Mas podemos deixar assim, depois vocês podem fazer a conta. O que importa é a ideia. Agora, da mesma cor, azul, as duas azuis, se não houver reposição. Então, essa probabilidade é dada da seguinte maneira. A primeira é azul e a segunda também é azul. Eu tenho 12 no total de 20 e depois 11 num total de 19, porque a bola azul retirada não foi reposta. Então, fica essa conta para vocês fazerem. Mas prestem atenção na ideia, que é a mais importante. Agora eu quero que a bola seja de mesma cor, sem reposição. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse exercício C. De mesma cor e sem reposição. De mesma cor. Ou as duas são azuis, ou as duas são brancas. Então vou ter que calcular uma contagem e somar com a outra contagem. Vamos ver como isso fica. Essa probabilidade será dada da seguinte forma. De mesma cor, imaginem que eu estou fazendo agora, retirando as duas azuis. Nós já vimos aqui. Se as duas forem azuis e sem reposição, 12 sobre 20, e depois 19 sobre 20. A outra possibilidade é que as duas sejam brancas.
8 num total de 20 para a primeira extração de uma bola branca e depois 7 num total de 19 para a quantidade de a extração de uma bola branca na segunda retirada. Vou deixar essa conta para você fazer. A ideia é que é importante. D. Cores diferentes se não houver reposição. De novo, o exercício anterior foi quando eu tinha duas bolas de mesma cor. Agora, eu quero me perguntar, quando eu retiro uma de uma cor e a outra de outra cor. A primeira bola, por exemplo, pode ser azul e a segunda pode ser branca, ou o contrário, uma branca e depois uma azul. Vamos ver como isso fica. Digamos que a primeira extração foi de um azul, dá um total de 12 sobre 20. Agora, eu quero retirar uma branca, 8 no total de 19, 8 bolas azuis. O segundo caso seria se eu tivesse retirado, em vez de um azul na primeira retiragem, na primeira extração, uma bola branca. Nós teríamos 8 num total de 20 e depois, para retirar uma azul, agora nós teríamos 12 num total de 19. Façam essas contas que você obtenha um número, né? Mas, de novo, o importante é que você entenda essa ideia. Deixa eu fazer mais um exemplo antes de eu começar a fazer os exemplos do Enem. Num escritório, há 2 porta-lápis, um A e um B. No porta-lápis A, há 10 lápis, dos quais 3 são apontados. Se 3 são apontados, 7 não são apontados. Já no B, há um total de 9, dos quais 4 estão apontados e logo 5 não estão apontados. Retira-se ao acaso um lápis de A e põe-se em B. Retira-se novamente agora ao acaso um lápis de B. Qual é a probabilidade desse lápis ser apontado? Então vamos entender o que está acontecendo. No porta-lápis A, há um total de 10 lápis, dos quais 3 são apontados. Então, vou colocar 3S aqui, S para apontados. Mais 7, e vou colocar um N aqui, para não apontados. No B, por enquanto, há um total de 9 lápis, dos quais 4 estão apontados e 5 não estão apontados. E eu quero saber qual é a probabilidade de sair um lápis apontado quando eu retiro de B. A ideia é o seguinte, quando eu pegar um lápis de A e colocar em B, de duas uma, ou esse lápis é apontado ou não é apontado. Então, a quantidade de lápis em B ficará 10, sendo que pode ser 5 apontados e 5 não apontados, ou 4 apontados e 6 não apontados. Então, essa probabilidade pode ser calculada da seguinte maneira. Imagina que de A eu retirei um lápis apontado. Então, nós teríamos, eu vou colocar esse A aqui, vou colocar S, né? Desculpa, para falar de apontado. Digamos que os dois sejam apontados. Apontados e apontados. E agora, digamos que tenha um não apontado e um apontado. Porque de A eu tenho que tirar um lápis de A e depois um lápis de B. Se eu retirei um apontado de A, então eu tenho um total de 3 em 10.
E eu coloquei agora esse lápis em B. Ele é apontado. Vamos ter um total de 5 em 10. Isso é um caso. O outro caso é que eu retirei um não apontado de A e coloquei em B. A probabilidade de retirar um não apontado de A é 7 em 10. E agora eu coloquei esse não apontado em B e a probabilidade de retirar um apontado agora é 4 em 10. Façam essas contas para você obter o resultado final. Essa daqui é bem tranquila, que vai ter denominador 100. Agora, nós vamos entender um pouco mais a probabilidade condicional com alguns exemplos do Enem. Eu vou começar com este primeiro exemplo, que ele é bastante interessante. Vamos lá. Então, essa é uma questão do Enem de 2018. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino. Então, vou fazer uma questão aqui. Digamos, homens igual a 70%. Logo, as mulheres são um total de 30%. De novo, deixa eu ler a questão. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino e foi informado que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é de 5% de homens e 5% de mulheres. Selecionado ao acaso, a ficha de cadastro de um dos funcionários verificou se tratasse de um fumante. Qual é a probabilidade desse fumante ser do sexo masculino? Então, eu quero calcular a seguinte probabilidade. Digamos que F denote fumantes. Eu quero saber qual a probabilidade de se retirar uma mulher sabendo que ela é fumante. Segundo a probabilidade condicional, nós sabemos que isso é a probabilidade de ser mulher e fumante num total dos fumantes. Então, eu vou calcular o total de fumantes, a probabilidade dos fumantes, e depois eu vou calcular a probabilidade de ser mulher e fumante. Vamos lá. Eu vou calcular bem aqui ao lado a probabilidade de ser fumantes. 5% de homens e mulheres são fumantes, né? 5% de 70%. Aqui, deixa eu ajeitar aqui. 5% dos homens são fumantes, mais 5% das mulheres são fumantes. Deixa eu fazer uma conta aqui para a gente ficar com isso em termos de fração. Isso vai dar 5 sobre 100, 70 sobre 100, mais 5 sobre 100, 30 sobre 100. Eu vou fazer uns cortes aqui nesses zeros. Vou ter aqui 35 sobre 1000 mais 15 sobre 1000. Ok. Isso dá um total de 50 sobre 1000. Ou, se você quiser, 5 sobre 100. Agora eu quero calcular as mulheres e fumantes, né? Veja que mulheres e fumantes nós temos aqui, ó. É isso aqui. Eu vou deixar esses 50 sobre 1000 de todo jeito. Então, vou colocar aqui do lado, mulheres e fumantes. De novo, 5 sobre 100 vezes
30 sobre 100, ou 15 sobre 1000. Fazendo essa divisão desse resultado aqui por esse resultado, nós temos o seguinte: essa probabilidade que nós queríamos, eu vou colocar essa igualdade bem aqui, é 15 sobre 1000 dividido para um total de 50 sobre 1000. 50 sobre 1000, ou ainda 15 sobre 50. Se você multiplicar por 2, por exemplo, em cima e embaixo, 30 sobre 100, ou 30%. Esse é o resultado final dessa questão. Pois bem, então nós vamos ficar por aqui, apenas nessa questão do Enem. Você percebe que probabilidade condicional não é difícil. E se você tiver uma boa memória e decorar essa fórmula, ela se torna mais fácil ainda, embora não precise de decorar a fórmula. Nós vamos ficar por aqui. Nós nos veremos numa próxima aula falando de outros assuntos. Até lá!